Fala galera do Pântano Pop, agora um vídeo para agradar os marmanjos saudosistas. Vamos falar sobre Cobra Kai. É isso aí, galera, como eu e Evandro, saudosistas de 50 anos, ou aproximadamente isso, que foram ao cinema em 1984 assistir aquele menino magrinho, franzino, igual a muitos de nós naquela época, que apanhava dos moleques na escola e conheceu um senhorzinho de olhos puxados e aprendeu muito mais do que lutar. Aprendeu sobre amizade, aprendeu sobre equilíbrio, sobre autocontrole. Esse é o Karate Kid, a Hora da Verdade aqui no Brasil, que fez 40 anos ano passado. Uau! Mas a gente vai falar de algo que talvez alguns dos nossos fiéis seguidores do Pântano Pop não tenham visto, que é Cobra Kai, a série que começou no YouTube e depois foi encampada pela Netflix, que é um spin-off da premissa original dos filmes Karate Kid. Cobra Kai se passa 30 e tantos anos depois e ela resolve pegar aqueles personagens lá do primeiro filme. A princípio, esquece as sequências. Karate Kid 2, 3, esquece isso. O 4 a gente finge que nem existe, né? Pega aqueles personagens e resolve falar uma coisa que a princípio é interessante. O que aconteceu com aquele cara que era a nêmesis do nosso protagonista, o Daniel LaRusso, o Johnny Lawrence, que fazia bullying, o menino riquinho, o garoto mais popular da escola, o bonitão, o cara que é o estereótipo do bully de filme de high school estadunidense. O que aconteceu com ele 30 e tantos anos depois? E 30 e tantos anos depois, o Johnny Lawrence é um alcoólatra fracassado, morando no muquifo, e a série vai a partir daí. A ideia, a princípio, é interessante, porém... A premissa, né, da série é muito interessante, então ela fisga logo quem assistiu o filme original, né? Mas ela também tem uma preocupação de buscar um público novo, porque há os personagens adolescentes, né? Além dos dois personagens lá do primeiro filme, tem vários adolescentes na história, e a história desenvolve as tramas desses adolescentes também. Essa boa premissa, né, da primeira temporada de Cobra Kai, ela vai, com o passar do tempo, se perdendo um pouco, né? Ou muito. Isso. Acho que numa conversa nossa em off, né, Vitor, você disse que Cobra Kai tem umas 3 temporadas a mais do que deveria. Eu concordo inteiramente. Então eles levaram a 6 temporadas, uma sexta temporada estendida, né, com 5 episódios a mais. Então realmente não havia necessidade dessas 6 temporadas, né? Já é uma questão aí. E aí eles vão perdendo essa premissa e entrando num mundo paralelo, né? A série começa a viver um mundo paralelo, onde os adolescentes não têm paz, né? Onde a polícia não investiga quem é o responsável por um garoto ser jogado lá de cima e cair e quebrar a coluna, né? Onde um mundo paralelo, né? Onde não existe autoridade, não existe pai, não existe nada e tudo se resolve na porrada, no karatê, né? Então, basicamente, a série foi, ao longo das temporadas, se transformando nisso, né? E eu até brinco, é um universo tão fantasioso quanto Senhor dos Anéis. Rapaz, eu acho que é exatamente, você definiu, você estava falando e eu só estava rindo, porque eu não tenho como discordar. É um mundo paralelo. Assim, Cobra Kai, ela tá agora tá na moda essa coisa de multiverso, né? Tá num, sei lá, é um mundo aí qualquer no multiverso, um mundo em que nunca existiu, por exemplo, MMA. O MMA nunca foi inventado. Para as pessoas da nossa idade, é muito fácil entender o apelo do Karate Kid na época. A década de 80 é o apogeu da mitificação das artes marciais orientais.
em que a gente acreditava de verdade, a gente acreditava mesmo, que a gente ia para uma academia de artes marciais e a gente ia ser capaz de, na rua, se defender de qualquer pessoa que atacasse a gente, mesmo um sujeito que fosse mais forte do que a gente... Isabel! Eu tive que interromper porque a gente tem a convidada de honra aqui, Isabel. Isabel, você vai aparecer de novo, hein? A Isabel não pegou isso e sorte dela. Porque isso era muito ruim, cara. Porque falando sério agora, eu costumo dizer, eu pratiquei artes marciais na minha adolescência, no início da minha vida adulta, mas é uma coisa muito perniciosa que esse mundo, essa mitificação das artes marciais criou, porque a gente realmente acreditava que a gente ia conhecer o senhorzinho de olhos puxados e a gente ia começar a fazer coisas sobrenaturais. Década de 80 não é apenas a década do Karate Kid, é a década dos filmes de ninja, em Exato. que se defendia isso, e pessoas sérias, estudiosos, ou ditos estudiosos sobre cultura e artes marciais orientais, que atestavam em livros e tudo mais, e documentários. Era uma indústria realmente enganosa, charlatã, igual o coach que tem hoje, era o que tinha de artes marciais naquela época. E que se realmente vendia a coisa de que você ia fazer uma pose, não sei o quê, que não, você ia lutar. Cara, quem já viu uma luta de verdade na rua, ou já, infelizmente, teve uma, sabe que toda luta começa os caras se socando, em 3 segundos eles se agarram, porque alguém começa a levar desvantagem, e aí eles caem no chão e começam a rolar, puxar o cabelo um do outro. Nenhuma luta, as pessoas ficam lá na postura, não sei o quê, e marcadamente batendo no outro. Não tem isso. Felizmente, veio o MMA, e eu digo isso não porque eu sou fã de MMA, eu acho uma coisa meio de gladiador, acho um esporte horroroso, mas eu acho que felizmente porque o MMA veio e falou: essa parada de arte marcial oriental, mágica, não existe. Você treina, fica forte, se condiciona, e aí você vai lutar, né? Então, as pessoas passaram a ter muito mais respeito pelos lutadores de boxe, por exemplo. Né? Qualquer lutador de boxe profissional de verdade daria surra em qualquer faixa preta na rua. Essa é a grande verdade. A gente saudosista, a gente vai assistir e a gente vai nessa coisa, eu vou relaxar aqui e lembrar quando eu acreditava nisso, né? E brincar disso. E, pô, que interessante, cara. O Johnny Lawrence, aquele cara que a gente odiava, né? Pô, mas será que ele vai fazer as pazes com o Daniel LaRusso? Porque os dois são dois ressentidos, dois bobocas. E é até legal você ver dois caras quinta série, porque até o herói, o Daniel LaRusso, é um quinta série danado. Eles tentarem colocar uma coisa que está há mais de 30 anos atrás, botar uma pedra em cima daquilo. A premissa é legal. Só que aí é coisa que você falou, né, Evandro? A série começa a se perder porque ela começa para pegar os saudosistas. Em seguida, ela resolve, peraí, cara, só os saudosistas pode servir para sustentar a série no YouTube, mas não vai sustentar a série 5, 6 temporadas de Netflix. Aí começa a virar uma série de adolescente. E aí ela se perde, eu acho que esse é o grande pecado, ela se perde, ela não se decide se ela é uma série de adolescente para atrair um público de 15 anos ou se ela é uma série para atrair um público de 50. E aí ela acaba não satisfazendo nenhum nem outro, porque um adolescente de 15 anos, que foi criado vendo MMA, ele não acredita que o cara vai fazer aqueles chutes rodados, aquelas cambalhotas, e vai vencer uma luta assim, né? Fazendo aquelas posturas, aqueles katais, e vai ficar treinando kata no quintal da casa do Daniel LaRusso, e ele vai ganhar uma luta, que ele vai treinar por 6 meses, e ele é o cara que é capaz de fazer aquelas coisas que ele faz no filme. Nenhum adolescente de 15 anos acredita mais nisso. A gente acreditava. Os de 15 anos hoje não acreditam. E o de 50 também não fica satisfeito porque ele fica, putz, cara, eu tô cansado de ficar vendo picuinha de adolescente que fica brigando aí faz as pazes e volta a brigar. Já tinha resolvido o negócio e volta a brigar. Pô, os caras já tinham ficado amigos, as meninas já tinham ficado amigas, aí vão brigar de novo por uma coisa desse tamaninho. Aí começa a ficar
trazendo personagem. Aí, assim, até a terceira temporada você ainda fica naquela, pô, quem é o personagem dos filmes dos anos 80 que vai aparecer dessa vez? Ainda dá essa curiosidade. Depois, nem isso, porque você já trouxe de volta todos os personagens que você tinha que trazer. Alguns é até divertido você vê-los 30 e tantos anos depois. Outros também são uma porcaria, não dizem o que querem. Cara, e aí a série vai lá, se estendendo, se estendendo. Se ela tivesse tido 3 temporadas, talvez ela fosse uma série bem bacana, divertida, nada especial, nada genial, mas uma boa diversão. E eu acho que aí ela acaba não conseguindo ser. Eu terminei de ver Cobra Kai, né? E conversando sobre ela, até com você mesmo, eu pensei assim, o que que Cobra Kai contribui para esse mundo que a gente vive hoje? E aí eu penso que, tirando a coisa dos inimigos se entendendo, que aí vai até para além do Daniel e do Johnny, né? Porque tem os inimigos adolescentes também, no final se entendem. Então, tirando essa coisa de que é possível você se entender com seu inimigo e ele deixar de ser seu inimigo, eu não vejo muito mais o que Cobra Kai possa contribuir, porque no fim, a mensagem que fica é as suas agruras da vida moderna, as suas angústias, as suas frustrações, resolve tudo na porrada, meu amigo. É isso que vai resolver. Que eu acho uma mensagem que, no mínimo, ela é um desserviço e no máximo, ela chega a ser perigosa. Eu acho que ela se estraga completamente, não. Eu acho que dá para aproveitar. É claro, o principal foi isso que eu falei. Assim, para mim, fica muito forte essa mensagem, né? O seu inimigo não tem que ser o seu inimigo até o fim da sua vida. Você pode ter mais pontos em comum com o seu inimigo do que você imagina. E dali vocês encontrarem algum tipo de entendimento. Mas a última temporada mesmo, vamos dizer assim, o arco do Daniel, né, que aparentemente no final ele fica numa posição ali meio que de coadjuvante, mas na realidade o arco dele foi muito interessante, né, porque ele se sentia muito perdido sem a orientação do seu Miyagi, né? Isso em todas as temporadas você vê aquele cara assim, e agora o que eu vou fazer? Não tenho o seu Miyagi para me ajudar a resolver esse conflito aqui. E aí ele vai quebrando a cara, fazendo um monte de besteira. No final ele meio que descobre, não tem fórmula mágica, né? Mesmo o seu Miyagi teve que lidar com coisas na época da juventude. Então não existe uma fórmula mágica, não existe um mestre perfeito, um mestre que sabe tudo. Existe as pessoas tentando sobreviver e tentando fazer o melhor possível. E ele lembra do básico, né, que o seu Miyagi ensinou. Você aprende a lutar para não ter que lutar. Né? Então, essa mensagem final que ficou nesse arco final do Daniel foi muito bacana. E que, de certa forma, é algo recuperado do filme original, né? Essa mensagem. Eu ia te perguntar isso. Você acha que mantém, com erros e acertos, pelo menos consegue manter a essência, essa essência do Karate Kid? Que Karate Kid, né, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas sei lá, vai alguém aqui que nunca viu Karate Kid. Karate Kid não é sobre um cara que aprende a lutar para bater no bully dele. Não é sobre isso. Karate Kid é sobre um garoto que ele só aprende a lutar para ganhar confiança. Ó, eu vou te ensinar a lutar para você poder ir no torneio, que é um torneio esportivo, point karate, que aquilo ali não é luta, pum, bateu, pontuou, separou, só para você poder mostrar que, olha, que você pode. Mas o Karate Kid é sobre amizade, sobre equilíbrio, sobre um menino órfão de pai, com uma mãe tendo que fazer das tripas coração para poder manter aquela família numa cidade nova, que não conhece ninguém, não tem amigos, carente de uma figura paterna, e ele encontra na figura mais
mais inusitada, que é um estrangeiro. Você acha que Karate Kid, que Cobra Kai, consegue manter isso ou acha que acaba diluindo? Talvez um pouco diluído, mas a gente encontra, né? Nessa trama do Daniel, na trama do Hobby, né? Que eu queria até que você falasse um pouquinho, né, sobre como você viu essa trama, que eu também achei uma trama muito interessante e que tem a ver com o espírito do filme original. Gostei muito. Eu acho que sei lá, dá até uma analogia de cultura pop anos 80, guardados as devidas. A gente poderia pegar os filmes Karate Kid e fazer uma analogia com a trilogia Guerra nas Estrelas, dos anos 80, e Cobra Kai com a trilogia posterior de Guerra nas Estrelas. O Rob Keane, ele seria o Padawan, né, que deu certo. Porque é um personagem que na primeira temporada eu não gostava do personagem. Para mim, assim, na primeira temporada, engraçado, a primeira temporada que eu achei mais legal, tinha o personagem que ficou mais legal, eu não gostava. Porque eu achava que ele era apenas uma versão miniatura do Johnny Lawrence lá dos anos 80. Como se eles quisessem criar o Johnny Lawrence versão Cobra Kai, versão anos 2000. Aí eu falei, cara, poxa, eu acho que seria muito mais legal focar nesses caras tentarem resolver essa quinta série deles aí. Mas o personagem ele acaba sendo muito bem desenvolvido, porque ele é o personagem, o Rob Keane, que é filho do Johnny Lawrence, biológico, né? O Rob Keane, ele acaba sendo o Daniel San do Cobra Kai, porque ele é o cara que ele aprende toda a mensagem Miyagi-Do, né, do mestre Miyagi, né, do cara de ser um moleque agressivo, de ser um moleque de pavio curto, que achava que tudo se resolvia na pancadaria, um cara de inteligência emocional bastante complicada. Ele vai adquirindo uma sabedoria a ponto de que daqueles adolescentes todos ele é disparado mais sábio e termina coerentemente. O término dele é a lição mor do mestre Miyagi, né? Eu não preciso lutar. É a coisa do Daniel. Ele vai lutar o torneio apenas por uma questão de confiança e não porque ele ia se tornar um grande lutador. O objetivo não era esse. E o Rob Keane, cara, eu sei que eu dei o meu melhor, eu sei o que eu fiz, o que eu tinha que fazer, e eu estou muito feliz comigo mesmo. Cara. Eu não preciso provar para ninguém nada, eu não preciso provar para a cidade, para nenhuma pessoa em particular, para nenhum inimigo, eu não tenho inimigos. É muito bom o arco desse personagem. Então, acho que acompanhar, por exemplo, isso é um ponto positivo, que vale a pena se acompanhar. Só que aí é o que eu acho. Você consegue ver esse caminho do personagem já há muito tempo. Não precisava mais chegar a 6 temporadas para você ver isso. Eu acho que a série ela é coerente. O final da série é coerente com o que ela propôs lá no começo. Apesar dela se perder, na minha opinião, não sei o que você acha, apesar dela se perder tentando agradar gregos e troianos, bom, pelo menos na hora que ela vai dar o ponto final, ela é fiel à premissa. Como você disse, cara, eu não preciso ser. O cara que foi meu inimigo quando eu tinha 17, 18 anos, não precisa ser meu inimigo quando eu tenho 55. Sabe? Não precisa. Muito pelo contrário. Se eu conseguir entender a história dele, se ele entender a minha história, a gente pode até. Caramba, a gente é mais parecido do que a gente pensava. Isso eu acho legal. Tem coisas na série que são até emocionantes deles, dos momentos em que eles quase se entendem, que chegam a ser emocionantes. Eu acho também que aí é um outro defeito da série, que ela começou a se perder porque o Johnny Lawrence ele acaba virando um reacinha, né? Tiozão do pavê a partir de determinado momento na série. E aquele cara que na primeira temporada você fica até com pena dele, caramba, o poderoso Johnny Lawrence virou esse cara. Você fica com uma empatia, a partir de determinado momento você fica achando chato. Ai, cara, não quero mais ver piada reaça dele. Pô, que ele chega um momento que ele fica reaça num nível muito over, assim, que eu acho que eles até depois diminuíram o tom, porque eu acho que eles viram que eles pegaram pesado demais. Pô, esse cara tá ficando um cara odioso, não vou torcer mais por esse cara. Você não pode parar de torcer pro cara que é o protagonista da sua série, porque o grande protagonista é o Johnny, não é o Daniel, né? No final das contas.
a série ela tem essa coisa, ela consegue chegar no final e tá, beleza, o Johnny não é esse reaça todo assim, ele é uma pessoa humana, mas dá tanta volta, tenta agradar tanta gente que acaba não agradando ninguém. É interessante ver esse arco, né, desse personagem, e principalmente do ponto de vista assim, de quem fugia dos valentões na escola, que é o meu caso. E ao mesmo tempo é interessante e ao mesmo tempo é uma crítica também à série. Porque no fim das contas fica aquela coisa distante, né? Você chega aos 50, você pode até fazer uma ceninha, um teatrinho ali, que você ainda tem ódio de valentões da época que você era pequeno, mas na realidade isso ficou muito para trás, né? Isso ficou esquecido. E, e talvez essa seja a grande crítica que a gente possa fazer à série, né? Esses dois caras eles tinham que ter esquecido, superado isso há muito tempo, né? Eles tinham que começar a série já com isso superado, né? Mas aí não haveria série. Existem muitos relatos, né, de pessoas famosas que reencontram bullies, né? E os caras não são aqueles monstros de quem eles lembravam, não é? São pessoas comuns, né? Eu me lembro muito do Chris Rock, né? Falando que ele um valentão que batia nele na escola, não sei o quê, era a segurança de um filme que ele estava gravando. Ele percebeu que o cara era segurança. Ele não quis mandar o cara embora, nem nada disso. Ele entendeu que o cara estava em outra, né? E tem um caso também de um campeão de MMA que encontrou um cara que era o valentão que batia nele na escola. E o cara teve muita sorte de que ele não guardava nenhum ressentimento, né? Conversou com o cara. É legal ver o Johnny ter esse arco, né, de redenção, mas ao mesmo tempo é meio bobo que a série tenha que se basear nisso. Dois caras com 50 e tantos anos que ainda não deixaram um negócio lá da adolescência para trás, né? No caso do Johnny, ele era o perseguidor. O grande drama dele é ele achar que depois dele ter perdido uma mera luta de karatê, a vida dele degringolou. E até ele conseguir entender que a vida dele não degringolou porque ele perdeu uma luta de karatê, a vida dele degringolou porque ele era, apesar dele ser um menino rico, dele ser popular na escola, ele era fruto de um lar abusivo e, e etc. O próprio mestre dele, isso não é spoiler, isso está no filme Karate Kid. O mestre dele é um cara extremamente abusivo, né? Um cara muito violento, ele é tipo o protótipo do mau professor de artes marciais. Mas a gente tem muitas coisas no nosso passado, independente de ser as mesmas coisas que o Daniel LaRusso ou o Johnny Lawrence, que às vezes a gente está com 50, 60 e a gente não resolveu ainda. E pelo menos uma coisa de positivo que essa série coloca é, cara, você pode resolver. Sempre dá tempo de resolver, você tem que querer, você tem que parar de culpar os outros pelas coisas que aconteceram com você, ver a parte que você pode fazer, porque você não vai conseguir voltar no passado, você não vai conseguir, né, agora saindo do mundo paralelo que a Cobra Kai criou lá, você não vai conseguir encontrar um Johnny Lawrence da vida que vai te ensinar a bater primeiro, sem piedade, e você vai sair com apenas 2, 3, 4 semanas de treino numa academia, sair dando cambalhota. Aliás, parênteses, né? Cobra Kai tem tudo, menos karatê. Você tem capoeira, você tem taekwondo. Enfim, isso é um parênteses. É o mundo paralelo de Cobra Kai. Mas, enfim, na vida real isso não vai acontecer. Você vai ter que encarar os seus problemas olhando para dentro. Não vai ser olhando para fora, não vai ser olhando para o passado, para o cara que te perseguiu, ou para o cara que ganhou aquele emprego de você, fazendo, sei lá, o Johnny Lawrence perdeu uma luta, mas sei lá, um cara que você estava numa vaga de trabalho e pô, tinha aquele cara ali do lado e ele ganhou e você perdeu, e foi a partir daquilo ali que a minha vida deu errado, aquele desgraçado acabou com a minha vida.
Gente, o cara tá precisando de emprego também, talvez, tanto quanto você, a história dele você não sabe. Tem isso de positivo na série. Eu acho que no final, a minha opinião, eu fiz essa pergunta para você, eu acho que ela consegue manter essa essência do mestre Miyagi. Cara, o importante é você criar laços afetivos. O mais importante da relação Miyagi e Daniel não é o mestre de karatê e o aluno, é um pai e um filho, né? Que se amam profundamente. E o que você vê no Cobra Kai é você pegar dois adolescentes que se detestam e passam a se tornar dois grandes amigos que se ajudam pra caramba, né? Ou duas meninas que se detestam, que são de origens diferentes, que acham que são totalmente diferentes, mas também têm algumas coisas em comum, ou mesmo que elas não têm em comum, se elas tiverem empatia uma com a outra, elas podem se entender, e no final elas se empoderam pra caramba uma a outra. Você ter dois caras que se odeiam há quase 40 anos, e no final você vê o cara chegar e falar, não, cara, eu tô aqui do seu lado. Eu não quero dar esse spoiler, é tentador dar o spoiler daquele último episódio, do Daniel lá no vestido lá. Cara, mas eu acho aquilo lindo, sabia? Porque a série se chama Cobra Kai. Eu acho isso coerente. A série se chama Cobra Kai, a série não se chama Miyagi-Do. Porque a Cobra Kai é o inimigo. A série tem o nome do inimigo. É a mesma coisa que a série chamada Império, né? Darth Vader, sei lá. Então acho que no final das contas, quem ainda se animar, cara, dá pra ver. Pode passar meio rápido alguns episódios, de repente, nas temporadas ali do meio, mas eu acho que vale a pena ver, apesar de tudo. Uma das coisas que eu mais gostei foi o nosso amigo Daniel usando um lema inimigo para Pois é. inspirar o Johnny, né? Isso me lembra muito aquela história do Zico de Vasco na despedida do Roberto Dinamite, né? E o Roberto Dinamite vai, em 1993, vai fazer um jogo de despedida no Maracanã com o La Corunha e ele convida o Zico para jogar com ele no time. E o Zico mete a camisa 9 do Vasco e joga lá com o Roberto Dinamite. E, cara, que absurdo é esse? Não sei o quê. E o Zico falou, pô, meu amigo, cara. Tu acha que eu vou deixar de vestir a camisa? Cara, é o meu amigo. Eu acho que esse negócio que tá citando é isso. Pô, o Johnny precisava daquilo, cara. Se É. aquilo ia ajudar o Johnny, eu vou fazer. Eu vou vestir a camisa do inimigo, eu vou fazer o discurso que era um discurso. Cara, aquilo ali é muito poderoso, porque aquilo ali é a coisa que sempre traumatizou o Daniel. Ele passou a vida inteira dele tendo pesadelos com o lema Cobra Kai, com o uniforme Cobra Kai, com o símbolo Cobra Kai. E o cara fazer isso mostra que ele realmente, caramba, o Sr. Miyagi ficaria orgulhoso dele mesmo. Eu vejo em Cobra Kai assim, uma mistura em iguais proporções de Karate Kid e Aguinaldo Silva. É puro, há momentos ali que é puro Aguinaldo Silva, é novela, novela da Globo, lá, aquelas reviravoltas rocambolescas de novela. A série tem coisas legais, assim, é um mundo paralelo, mas ela é bem editada, porque é muito difícil editar aquelas sequências. É dinâmica, como os episódios são normalmente curtos, ela tem uma agilidade, os atores adolescentes são bons. Então é isso aí, galera. Ficou com vontade de assistir Cobra Kai? Compartilha aí com a gente, curta o vídeo e fica ligado nos próximos vídeos que vem por aí que prometem.